No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a redução da maioridade penal. Para uma reflexão sobre esse polêmico tema, convidamos o deputado estadual delegado Olim, que teve atuação de destaque por 25 anos na Polícia Civil de São Paulo e foi reeleito deputado estadual pelo Partido Progressistas com 161.569 votos. E também é nosso convidado o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva, professor titular de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agradeço a ambos estarem aqui. Parabéns, deputado, por sua reeleição, a subscrição do eleitor ao seu trabalho na Assembleia Legislativa. Com certeza. Parabéns. Que a mudança esteve aí. Muito obrigada. Bom, eu quero começar com esse tema de hoje, que é a questão da redução do limite de idade para a maioridade penal. Já tem uma PEC que já foi aprovada na Câmara, já está no Senado e é um tema aí que tem trazido muita discussão. E eu quero começar por aí. Se no entender de vocês, a redução do limite de idade para a maioridade penal é um dos caminhos adequados para a redução da criminalidade no Brasil. Olha, deputado. Eu vou dar uns exemplos, quer dizer, eu sou a favor. Eu, quando trabalhei na divisão de sequestros, eu fiquei por lá 4 anos, nós tínhamos muitos sequestros. Todos os cativeiros que menores tomavam contas, sempre mais violentos, sempre. A violência era o dobro. As mulheres estupradas. Teve um caso até de um diretor da Globo que foi morto, que foi pego na Avenida Faria Lima. Eram menores no cativeiro, que ele era do Rio de Janeiro, nós achamos depois o corpo. Eram menores que tomavam conta. Porque eles estão por tudo ou nada. Eles vão assaltar, eles sabem que não vai acontecer nada com eles. Então, acho que a violência, já que eles podem votar, já que eles têm direito a tantas coisas, por que não já cumprir uma pena? Porque eles sabem o que eles fazem. E o senhor tem um limite de idade? Não sei entender qual deveria ser? Eu vou pela maioria hoje, que é 16 anos, mas eu começaria nos 15. Eu vi muitos casos de 15 anos. Bom, e o senhor, desembargador? Eu, depois de 35 anos na magistratura, eu particularmente, primeiro, constitucionalmente eu entendo que é impossível haver uma redução da maioridade penal. Por quê? Há uma previsão no artigo 60, inciso 4º, parágrafo 4º, diz que não pode sequer ter emenda constitucional tendente a diminuir ou reduzir direitos e garantias individuais. Então, a idade penal, o Brasil, não só na Constituição, mas internacionalmente, se obrigou, se comprometeu a não reduzir a maioridade penal. É cláusula pétrea? É diria, isso? No meu entender, aliás, eu diria que é uma questão... Claro que é um tema apaixonante, tem um problema social, mas eu acho que a gente não pode relegar o futuro do Brasil da esperança que a única saída é a cadeia. Eu acho que a gente não pode pensar assim. Há um problema sério? Há. Mas nós temos um número muito grande de presidiários, talvez a mudança da lei de execução penal, talvez a mudança do estatuto da criança do adolescente, que permitisse um tempo maior de internação. Isso. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque a questão é a seguinte, se reclama da antiga FEBEM e da atual Fundação Casa. O que de concreto foi feito para melhorar isso? Nada. Então fica assim uma coisa um pouco piegas. Bom, então eu estou vendo aqui que nós temos duas opiniões, uma de que é favorável à redução do limite de idade e outra acha que o caminho não é esse. Agora, eu fico muito intrigada, por exemplo, deputado, o senhor falou que vai pela maioria, aceita que seja 16 anos, mas no seu entender deveria ser os 15. Outro dia o presidente eleito chegou a falar até em 14. Né? O futuro ministro da Justiça, o Sérgio Moro, falou em 16. A PEC é de 18 para 16. Qual é o critério para se estabelecer um limite de idade? É a altura? É o quê? Eu acho que é política. Não, é político? Eu acho que sim. Mas como? Não entendi. Vamos ter que ter negociações. Como o nosso professor aqui falou, deu uma aula aqui. Eu concordo até com o professor. Doutor desembargador, eu até concordo, mas eu vejo o seguinte, no dia a dia, você vê, eu acho então se a gente aumentar a pena deles, mesmo que não mexa na maioridade, que ele possa ficar um pouco mais, que chega nos 18, só alguns casos que ele pode até 21. Então que ele cumpra um pouquinho mais e não se mexesse, porque essa idade, ele sabe que 18 anos acabou, ele vai embora.
ele mata, ele estupra, ele sequestra. Mas como é que isso chegou em 15 anos, por exemplo, na sua reflexão? Porque a maioria, muitos anos? casos que eu peguei, eu comecei a ver que a idade era 15 anos. É social? É. Vamos colocar essas crianças para ter o que fazer, por isso que eles vão para o crime? Sim, mas eles já estão no tráfico desde os 12. Então eles já sabem a malandragem. E é duro você mudar a cabeça. Aquele que é matador, você não muda a cabeça dele quando ele é menor. Ele já vai com aquela ruindade e vai. Vamos melhorar, vamos fazer, vamos interná-lo. O senhor acha que já nasce com uma predisposição natural para o crime? Não, eu acho que é o dia a dia, é o convívio, é o lugar que ele mora, ele vê aquela pessoa que é o dono da padaria, o filho tem um carrinho melhor, ele está lá sentado na frente porque ele não tem o que fazer. Ele precisa ter o que fazer, ele precisa ter escola, ele precisa ter piscina, ele precisa ter o que fazer. Ele não vai roubar então, e não é chamado. Então o senhor está dizendo que a saída para a redução da criminalidade não é a redução do limite de idade, mas sim arrumar o que o jovem tenha que fazer, que ele frequente escola. Quer dizer, é uma questão de política pública para o poder público, para dar formação para a moçada. De imediato seria a parte social. Se me permite, o que aconteceu no Brasil e em outros países? A partir do momento que o Estado, o poder público, não trouxe escola, não trouxe hospital, não trouxe trabalho para ninguém, ele foi para o crime. Então, será que a gente não tem que retomar isso? É muito simplista, com o devido respeito, achar que eu vou reduzir a maioridade penal e vou simplesmente tirá-los de um local por outro. Eu vou aumentar o número de pessoas na cadeia. Eu vou dar já que o ilustre deputado e amigo, grande delegado Olim, deu um dado concreto, eu darei outro. Por exemplo, a área de tráfico de drogas. Os adolescentes são, no meu sentir, punidos de forma mais grave do que os maiores. Explico. 95% dos casos envolvendo tráfico de drogas, ele é internado na Fundação Casa, antiga FEBEM. Sim. Só que nós temos uma grande parcela hoje em dia, com redução de pena no tráfico, 1 ano e 8 meses, que muitos juízes, inclusive o Supremo, dão regime aberto, prestação à comunidade. No meu sentir, pode estar errado, mas na prática está aí. Já há alguns anos nós tivemos alguns reclamos, por exemplo, no âmbito do governo do Estado, dizendo que eles estavam com muito mais internação por causa de drogas, é verdade, do que o recolhimento de maiores. Então, na prática, então, se a gente olhar, pelo menos no recorte de tráfico de drogas, o menor, ou o adolescente, está sendo punido de forma mais grave que o maior, porque o maior, nem todas as vezes, ele fica efetivamente encarcerado. E o menor adolescente, em 95% dos casos vai. Então, veja como isso também é uma balança. E nessa questão, já que nós estamos aí fazendo a avaliação, né, como uma balança, então essas casas, eu não sei se pode usar a palavra reabilitação, que oferecem as tais medidas socioeducativas, que eles ficam lá exatamente para quê? Para reeducar, para consertar a distorção, para mostrar nova perspectiva de vida, que vale a pena cumprir a lei, ser honesto, etc. e tal. E dependendo da gravidade do fato, fica mais tempo ou menos tempo. Esse tipo de trabalho é efetivo, é eficiente, funciona? Ou essas fundações com o perfil da Fundação Casa são outras escolas de crime, como os grandes presídios do Brasil? Se me permite, eu faria um recorte. Primeiro, como é que você reeduca, ressocializa quem não foi educado e nem socializado? Então, grande parte desse já estava... Então, a gente tem que lembrar disso, porque a gente pensa segundo as nossas famílias, as nossas escolas, o nosso mundo. Não. Por outro lado, será que essas casas, essas fundações funcionam? Eu diria, não é uma crítica, mas eu diria uma observação, aí eu diria como cidadão. Parece que não, porque também não resolve nada. Então, eu acho que nós temos que mas nós temos dados objetivos de que casas como a Fundação Casa não resolve nada? Não, nada é impossível. Não, desculpe, porque eu estou repetindo. Eu acho que talvez não resolva de forma efetiva, no meu sentido. Duradouro, Tanto é que eles voltam sempre a cometer. Toda hora a cometer crime. Então, talvez... Mas a sociedade tem parte nisso? Hoje eles não no sentido de receber um egresso, como existe muita dificuldade na reinserção dos egressos de presídios, também existe, tipo, dos meninos que saíram dessas fundações. Tem pais que ficam sossegados, estão lá dentro, pelo menos não estão na rua cometendo crime. Fora, primeiro que o dinheiro, como disse o doutor, o tráfico é o mais fácil.
todos entram no FIAP, porque eles ganham mais por semana que o pai e a mãe trabalhando ganham por mês. Então o dinheiro vem muito dinheiro. Então, é como eu digo, o dinheiro é muito fácil, eles vivem uma vida completamente diferente e os pais preferem que eles fiquem lá. O doutor acabou de falar, eles já vêm de uma educação que não tem educação. Bom, agora eu quero retomar aqui a questão, então, que é o foco do nosso encontro aqui, que é a redução do limite da idade para a maioridade penal, não é a eficiência das casas com as medidas socioeducativas, né? Então, não vamos voltar aqui para essa questão do limite de idade. Eu estava vendo as estatísticas sobre o apoio a essa tese. Quem concorda com o senhor deputado? Mas é incrível. Na população, muito na mídia, quase 90%. O Bolsonaro também jogou muito isso. Não, mas independente disso, né? Ele vai ver, está nessa leva também. Tá. Ele está aí nos 90%, quase 90% daqueles que querem isso. Aí a minha indagação, e lá no Congresso, esse novo Congresso que foi eleito, já foi feita pesquisa também, mas um percentual muito elevado, muito mais da metade, é favorável sim à redução do limite de idade. Quer dizer, que os jovens respondam mais cedo pelos seus atos, respondam penalmente mais cedo pelos seus atos. Aí a questão agora é se a opinião pública, quando diz tem sim que diminuir, se isso é uma opinião consciente, pensada, informada, discernida, ou é muito mais o resultado de uma opinião emocional pelo medo que a população tem em relação à questão da insegurança? Acho que a sua pergunta é muito inteligente, eu acho que é isso. É mais o quê? O emocional é o medo? Porque você sabe que quando o menor chega, ele é muito violento. Ele é muito violento. Você pode ver que a maioria das mortes que estiveram aí, de assalto a celular, que são menores, eles matam. Então isso assusta a população, assusta o pai de família. Assusta aquele que sai de manhã e não sabe se vai voltar para casa. E o que adianta reduzir, então, para 15, para 14? Por que não para 12? A gente sabe? vai, então, Pelo que a gente lê nos casos que aparecem, não aparece isso também? Que tem gente de 13 anos, 14 anos cometendo crime? Eu acho que o grande risco é esse. Se a gente realmente não tiver uma medida efetiva de educação, de amparo, e em alguns casos de internação também efetiva, a gente vai ficar reduzindo, daqui a pouco a gente vai estar internando no berçário. Não, porque do jeito... Eu acho que a discussão tem que tomar cuidado com a discussão apaixonada, que eu acho que faz parte da sociedade. Mas o medo, claro, é isso, sem né? dúvida. O pavor é uma coisa real, não é meramente fictício. Mas também a gente tem que pensar que tipo de futuro a gente vai querer com isso. A gente reclama de população carcerária, que estamos gastando dinheiro com preso. Nós vamos aumentar gasto de... É isso? Será que não seria melhor aumentar o gasto com escola, com educação, do que com presídio? Verdade. É uma grande questão. Dá até para fazer um outro debate, hein? Ou é uma sugestão de pauta, vamos dizer para o jornalista. Mas, falando em presídio, então, se prevalecer a PEC, ela for aprovada, que já está no Senado, e se mantiverem o que está lá, se jovens que cometam homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, crimes hediondos, como estupro, por exemplo, eles reduzem a maioridade, ele tem 16 anos e ele vai para o presídio, que nós sabemos que é o que é. Né? Sabemos da falência do sistema prisional no país por tudo que acontece e por tudo que se tem acesso à informação, e eu tenho certeza que ambos sabem muito mais do que todos nós. Aí entra a questão: jogar jovens de 16 anos de idade num presídio de adultos, que já tem uma situação calamitosa, não só da superlotação, mas da prevalência do comando lá por facções criminosas, segundo todos os relatos que chegam a gente. Isso é sensato? É justo? Não. Eu sou contra. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa. Já sou há 4 anos presidente. Eu visito as cadeias de São Paulo. Vou em todas, conheço... Mas é esse descalabro mesmo? As cadeias de São Paulo são as melhores do Brasil. Sem dúvida. Tendo tudo isso que você está falando, mas ainda são as melhores do Brasil. Quer dizer, tem a superpopulação, está lotada. Tem a superpopulação, mas tem as de segurança máxima. É uma organização, temos um secretário competente hoje lá,
Por isso que as cadeias estão boas. Agora, eu sou contra jogar um menor desse numa cadeia dessa. Eu acho que o governo vai ter que investir, já que ele quer fazer, na verdade, ele vai ter que colocar uma cadeia digna, não que não pode se juntar. Porque eu acho que 16 anos tem que estar naquela cadeia diferenciada, não vai poder colocar numa cadeia dessa. Qual vai ser a diferença, então, da antiga FEBEM ou Fundação Casa? Mas como nós estamos falando que a FEBEM não... Então, eu acho que tem que sentir a tranca. Adaptar? A FEBEM não tem tranca. Então, mas eu acho que... A FEBEM, ele precisa sentir, está fechado. Talvez a FEBEM não é presídio. Não, é presídio, mas é um quarto que... é trancado numa porta. Alguns casos que são grades, são muitos poucos, eu acho. Acho que a maioria lá dentro, a maioria não tem grade. É socioeducativa, tem outro espírito. É outro espírito, mas esse seria uma cadeia, só que não juntamente. Professor, eu até concordo consigo, que às vezes a gente vai ver um jovem, às vezes, mas eu sou contra cair num mundo desse, a qual eu conheço bem e fui em muitas cadeias. Em São Paulo. Se você colocar que aí vem o Brasil, aí não tem condições de você colocar a maioridade, porque aí não vai ter vão jogar em qualquer lugar, e aí eu sou contra. E pelo direito comparado, né? Que conteúdo que temos no sentido de saber as experiências em outros países, né? Essa comparação toda com outras experiências que possam servir de referência para o problema que temos aqui no Brasil, num momento de decisão como esse. Eles chamam, em muitos países, de crime ou delito juvenil. Aí já vem uma diferença. Nós vamos dizer crime que vai ser igual. Para eles já tem uma diferenciação, o crime ou o delito juvenil. Por quê? Porque o tratamento será diferenciado, a família participa disso e ele tem um apoio da sociedade, de entidades que vão fazer essa transição dele. Eu diria, nós ainda estamos na fase de buscar educação, saúde básica, previdência. Então, eu tenho medo de decisões, eu não diria assodadas, até porque a questão da criminalidade é uma realidade, não vamos negar isso. Vai ser decisões políticas para... eu diria muito simplistas, porque chega a ser muito simples, reduzir a maioridade e aí nós vamos... não tem onde pôr, o deputado acabou de falar, com conhecimento de causa. São Paulo tem uma realidade que nós conhecemos, eu diria, é de razoável, sem dúvida. Mas pelo que a gente vê pela imprensa do país aí... Quer dizer, é razoável mesmo sendo ruim. Claro, dentro do ruim é razoável. Comparando com o resto do Brasil. O resto do Brasil é péssimo. Segundo a imprensa, seriam masmorras. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Então, eu acho que a gente... Não é um problema fácil, tem que ser resolvido, tem que ser estudado, precisa ser feito alguma coisa, não tenho dúvida. Mas a gente não pode ser muito simplista. Bom, estou entendendo. Tem de ampliar o debate. Intensificar o debate e ampliar o debate até para quem tem poder de decisão lá no Congresso Nacional, né? Para um entendimento sobre o que está votando. É verdade. Para que não seja no emocional e no impulso, como o senhor reconheceu que a grande maioria é movida exatamente pelo medo. É verdade. Nós já começamos o debate e vamos intensificá-lo, ampliá-lo e espero recebê-los outra vez para aprofundarmos. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Luciana.